Olá, continuando o estudo de Apocalipse, hoje vamos terminar o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Então, antes eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, está aqui a Tua palavra. Estou tentando, Senhor, explicar e ensinar a Sua palavra, que é uma palavra tão difícil, Senhor, de ser explicada e ensinada. E eu te peço que a pessoa que vai ouvir, cada pessoa que for ouvir esse vídeo, que ela tenha a abertura espiritual, que ela possa entender espiritualmente o que significa a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me dê sabedoria para poder ensinar a tua palavra, para que cada pessoa que possa ouvir, Senhor, ela possa entender o quão importante são as profecias que estão neste livro. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar lendo aqui o capítulo 1, que está no versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui, João começa a falar, dizendo que onde ele estava, onde ele se encontrava. E ele começa dizendo, aqui é a visão glorificada de Jesus que João vê. E ele começa, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O que é que João está dizendo? João, não só João, mas todos os companheiros, todos os cristãos daquela época estavam passando por uma perseguição muito grande. Somente João, do corpo apostolado de Jesus, dos 12 apóstolos, apenas João estava vivo. Ele estava mais ou menos com 90 anos. E aqui ele se encontrava na ilha de Patmos. E quando ele começa a ter a visão, ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro, ou seja, ele está se dirigindo aos irmãos que se encontravam em outras partes naquela época, que pertenciam ao reino de Deus, ou seja, irmãos em Cristo. E ele diz, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ou seja, em Jesus. Ou seja, João estava se dirigindo aos irmãos que estavam passando pela mesma tribulação que ele, que se encontrava exilado naquela ilha por causa da perseguição. Ele estava se referindo a todos os irmãos que se encontravam em perseguição por causa do Evangelho de Jesus, por ser uma fiel, uma pessoa que estava perseverando em Jesus. Aí ele diz, achei-me na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha pertencente à colônia, ao Império Romano. Ela ficava no Mar Egeu, ainda fica no Mar Egeu. E naquela época, a ilha de Patmos, ela servia para receber os exilados e os criminosos. Ou seja, o Império de Roma, ele mandava os criminosos, os exilados, os perseguidos para aquela ilha. E João, estava como pastor na igreja em Éfeso. E vem a perseguição sobre ele, porque estava no governo de Flávio Tito Domiciano, um imperador que subiu ao trono logo após o império do imperador Nero, mas um homem que foi um segundo Nero por causa da sua maldade em perseguir aos cristãos,
esse imperador Domiciano, ele abrogou um título de que as pessoas tinham que adorá-lo a ele como um Deus. Ele se julgava um Deus no trono. E ele tinha aversão, começou a ter aversão aos cristãos, assim como Nero. A perseguição continuou no império de Domiciano. Domiciano começou a perseguir os cristãos e João, como estava como pastor da cidade de Éfeso, ele também vai ser perseguido. Os historiadores dizem que João recebeu a condenação de morte, mas acredita-se quando foram executar João, ainda lá na cidade de Éfeso, os soldados que fizeram a execução, ou seja, prepararam um caldeirão de óleo para colocar João dentro daquele caldeirão de óleo. E quando colocaram João, disse que os historiadores contam que ele não morreu. Então, os soldados ficaram tão abismados e acreditando que João fosse um mago. Por quê? Porque sobreviveu ao óleo quente. Então, pegam João e mandam para a ilha de Patmos. E assim, João está agora na ilha de Patmos. E aqui neste momento ele está tendo esta visão. E ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que ele estava lá na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra de Deus que ele pregava e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele tinha visto Jesus como testemunha ocular, ele tinha participado como apóstolo de Jesus. Ou seja, tudo isso que ele estava passando era apenas por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus. Porque ele testemunhava que Jesus esteve ali, esteve vivo, nasceu, morreu, morreu por nós, para nos dar vida, e ele estava testemunhando que Jesus agora era um rei, e que Jesus estava vivo nos corações. Então, Paulo estava dizendo que estava na ilha de Patmos, por causa da pregação da palavra de Deus e porque ele era uma testemunha ocular de Jesus. E ele continua no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Significa dizer que ele estava em espírito. Significa dizer que João se encontrava em quê? Num estado de total comunhão com Deus, em elevação espiritual. Podia ser que ele estivesse em jejum, né? Ele estava achei-me em espírito, ou seja, em elevação a Deus, né? Um estado de jejum total. E ele diz, no dia do Senhor. Aqui quando fala no dia do Senhor, era porque era num domingo, um dia de domingo. Né? Logo após quando Jesus ressuscitou, muitos apóstolos, a ressurreição de Jesus foi num domingo, então os apóstolos começaram a se reunir e a cultuar Jesus no domingo, e esse dia ficou conhecido como o dia do Senhor. Então por isso que João diz aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim. Então ele começa a não ver, não ter a visão, mas a ouvir. Ele diz que ouviu por detrás dele e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo. Então ele ouviu a voz de Deus. Então imagina que voz potente
né? A voz como a voz de trombeta detrás dele, dizendo: o que vês, ou seja, a voz está dizendo: olha, o que você vai ver, diz, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a voz como de trombeta soa por trás de João e dá uma ordem a ele, que ele escreva o que ele vai ver e manda para as 7 igrejas. O que vês? Então significa dizer que todas as visões, na verdade são 7 visões que João vai ver durante todo o livro de Apocalipse. E essa ordem, que é a ordem de Deus, dizendo a ele: o que vês, escreve. Então hoje nós estamos lendo o livro de Apocalipse porque Deus ordenou a João que ele visse e que ele escrevesse e mandasse às 7 igrejas naquela época. Mas as 7 igrejas, como 7 significa um número de completude, então esses 7 são as 7 igrejas, mas a igreja como um todo, como até hoje, como eu faço parte da igreja, do corpo do Senhor Jesus Cristo, então eu recebo a mensagem porque faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, no versículo 12, então Deus manda que ele escreva, que ele veja e que ele escreva o que ele vê. No versículo 12, ele diz assim: voltei-me. Então ele ouviu a voz mandando ele ver e escrever, e é nessa hora que ele se volta para ver quem falava com ele. E ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando a ele, quando ele se volta, aí ele vê. Aí ele diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Então João, quando na visão que ele olha para trás, ele vê 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros de ouro, a própria palavra diz o que são esses 7 candeeiros. No versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, ele tinha acabado de falar, de mencionar 7 igrejas, ou seja, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Esmirna. Então ele está dizendo: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, ele diz: vi um semelhante a filho do homem. Ou seja, João está vendo os candeeiros que representam as igrejas de Jesus Cristo. Então está dizendo que no meio dessas igrejas ele está vendo um semelhante a um filho do homem. Que filho do homem é esse? A Jesus, que está dizendo que Jesus está está na igreja, está dentro da igreja de Jesus. Então ele diz: com vestes talares. Aí ele tem a visão de Cristo, de Jesus Cristo glorificado. Jesus tinha estado aqui na terra, mas ele não estava glorificado. Agora sim, João tem a visão que Jesus está glorificado. E esta visão, quando ele fala nos 7 candeeiros, é para mostrar que mesmo Jesus glorificado, ele se encontra
no meio da sua igreja. Nas 7 igrejas que João vê, como é uma figura, é uma expressão alegórica, não é literal, então significa dizer que essas 7 igrejas são a igreja do Senhor Jesus, que Jesus Cristo, mesmo glorificado, ele se encontra hoje no meio da sua igreja. Então diz assim: vi um semelhante a filho do homem com vestes talares. Então João vê a glorificação de Deus, de Jesus, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, e ele continua: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Quando fala assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos, isso significa dizer da pureza que é Jesus. Está falando da transparência, da pureza que Jesus significa. Quando fala em lã, em cabeça eram brancos como alva lã, como neve. Ou seja, quando Jesus fala lá em Isaías que nós temos que quando nós nos convertemos, nós temos que estarmos com as nossas vestiduras brancas, ou seja, quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos como branca lã. Então, isto está significando que nós temos que estarmos puros. Então, Jesus aqui, quando fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, está falando da pureza de Jesus Cristo. E ele diz assim: os olhos como chama de fogo. Jesus está falando aqui sobre a sua onisciência e da sua onipotência. Está falando que os olhos de Jesus, eles estão em toda parte. Ele perscruta, ele vê tudo. Porque ele diz que os olhos de Jesus, que ele está vendo, isso numa figura alegórica, não é? Diz assim, que os olhos como chama de fogo, ou seja, são olhos de perscrutadores, olhos que veem tudo, né? Essa visão que João está tendo é a mesma visão que Daniel teve, é uma visão glorificada. Então, vamos ver lá em Daniel 10, 5, fala também a respeito da mesma visão glorificada que João teve. Em Daniel, Daniel 10, olha o que é que fala. Daniel 10, 5, diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Ou seja, a mesma visão que João vê aqui, quando fala também que ele está vestido com... Quando João fala que ele também estava vestido, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, é a mesma visão que Daniel também diz aqui em Daniel 10, 5, quando ele diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos, olha só, os seus olhos como tochas de fogo. Então, os olhos do Senhor são tochas de fogo,
os olhos de Jesus. Então ele diz assim: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ou seja, os pés de Jesus significa justiça, julgamento. Ou seja, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, significa que são pés que estão prontos a julgar. Julgar o quê? Julgar o mundo quando ele vier. Então, a voz como voz de muitas águas, né? Então, a voz do Senhor é uma voz de muitas águas. É a mesma voz quando Daniel diz assim: e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Ou seja, era uma voz potente, poderosa, né? Então, a voz do Senhor era uma voz que era uma voz de grande estrondo, era uma voz de muitas águas. Por isso que a palavra de Deus ela é conhecida como água, né? Porque vem daí da voz do Senhor, a palavra dele. É um estrondo, é algo grandioso. Então a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, significa água. E diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então tinha na mão direita 7 estrelas. Então essas 7 estrelas, a própria palavra explica o que significa. Porque aqui no versículo 20 diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, significa dizer que o Senhor Jesus, ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que significam os 7 anjos das igrejas. Aqui, alguns teólogos falam que possivelmente pode ser porque Jesus, ele tem na sua mão o direcionamento da sua igreja aqui na terra, né? Então, quando significa 7 estrelas, é porque são as 7 estrelas. Então, são anjos que Deus manda para aquelas igrejas, para orientar, para direcionar. Por quê? Porque Deus, ele está entre a sua igreja. Assim como nós vimos aqui, que ele está, quando diz assim, e no meio dos candeeiros, que são as igrejas, se encontra um semelhante ao Filho do Homem. Então, como Jesus, ele se encontra dentro das igrejas, né? Deus está, quando você procura uma igreja evangélica, por exemplo, você está indo àquela igreja e você vai encontrar a presença do Espírito Santo, você vai encontrar o próprio Jesus ali naquele lugar, porque é uma promessa que ele diz aqui na sua palavra, que ele está entre as suas igrejas, ele está rodeando, ele está andando entre a sua igreja. Então, você vai encontrar Jesus naquele lugar onde a sua igreja, o corpo da igreja está reunido. Então, Jesus está passeando entre aquela igreja, entre os irmãos que estão ali, porque a própria palavra diz que ele se encontra na sua igreja, e na sua mão estão os 7 candeeiros, os 7 anjos, que representam justamente os anjos que estão na igreja. É um anjo que está na igreja do Senhor. E ele diz mais, no versículo 17, diz assim: quando o vi, ou seja, João, quando tem aquela visão, ele fica, o corpo de João, embora João estava em espírito, estava em jejum, mas ele não aguentou a presença, o poder da visão que ele estava vendo, porque ele diz, caía a seus pés como morto.
João não aguentou, porque João estava em carne, estava ainda em carne, e tem aquela visão de Jesus glorificado. Então é tanto para João que ele não aguenta e ele cai como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, ou seja, Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, quando ocorre a ressurreição dele, Jesus, ele toma as chaves, o poder que antes Satanás tinha. Satanás antes, ele tinha liberdade para passear no céu. Mas quando Jesus é assunto aos céus, é ressuscitado, Satanás perde o poder e Satanás é expulso do céu e vem totalmente para essa terra. Mas as chaves da morte e do inferno agora estão com Jesus. É Jesus que tem agora as chaves da morte e do inferno. Não é Satanás que tem mais poder, até estava no céu com poder. Não, agora é Jesus que tem o controle de todas as coisas. Por quê? Porque ele agora está no céu. E ele diz, escreve. Ele manda João escrever. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, Jesus está dizendo, escreva e mande para as igrejas e proclame esta palavra, porque vão acontecer coisas. E ele diz no versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, aqui ele está como que explicando, né, o que João viu. Ele diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então João tem a visão e Jesus ainda dá uma explicação daquilo um pouco que João viu, né? Porque João viu ele com 7 candeeiros, com 7 estrelas, e aqui ele está dizendo o que significa os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, né? Os 7 candeeiros de ouro são as igrejas, que Jesus está dizendo que eu estou dentro delas, eu estou entre elas. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, significa dizer que Jesus está enviando anjos para essas igrejas, né? Quando se fala nas 7 igrejas e os 7 anjos, muitos teólogos dizem que os anjos são os pastores das igrejas aqui na terra, mas na verdade são anjos que Jesus manda às igrejas para orientar, para irem à frente daquela igreja de Jesus. Então é isso que o primeiro capítulo nos ensina no dia de agora, neste dia, a respeito dessa visão glorificada que Jesus teve, que João teve. João teve 7 visões, mas nesse primeiro capítulo foi a visão glorificada do Senhor Jesus que João vê. E essa visão glorificada é dando uma ordem a ele, para que ele escreva todas as visões que João vai ter, ele escreva. Ele diz assim, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, escreve, pois. Jesus está dizendo, escreva, pois as coisas que viste, e as que são, hão de acontecer depois desta visão que ele está tendo. Então são muitas visões que João vai ver ao longo
do livro e que vai escrevendo essas visões para mandar para as igrejas. É isso que nós vimos agora, aqui no capítulo 1, no livro de Apocalipse. Amém?